Muito boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto. Nós estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor. E nós queremos abrir o culto dessa noite orando. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí onde quer que você esteja. Fechar os teus olhos e conversar com o Senhor nesse primeiro momento, para que nós possamos abrir esse culto de uma maneira muito íntima. O culto, nosso pastor sempre fala que ele é individual, mas também ele é coletivo. Então nós queremos que o culto seja exatamente assim, que você louve junto com cada irmão que está em cada casa, mas também que você louve com o seu coração focado direto nele. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque tudo que nós estamos fazendo nesse momento, toda a estrutura, ó Pai, para os nossos cultos, ó Pai, todo culto que nós fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é quem fez todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, quem tem o poder e a soberania para todo sempre. Como diz a Tua palavra, Pai, Teu é o reino, o poder e a glória. E é isso que nós queremos cantar essa noite, ó Pai. A respeito de todas as coisas que representam aquilo que o Senhor fez por nós. A vida, a salvação, a eternidade, a graça. Tudo isso, ó Pai, vem de Ti e é para Ti. E é isso que nós cantamos com muita alegria, nós Te louvamos. Amém. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo
os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Nós realmente te agradecemos, Pai, porque a cruz nos mostra, Deus, o teu amor por nós. E nós cantamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso convidado de honra, Pai. Que seja, na verdade, a tua morada, Pai, a tua habitação, Pai. No nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
tem amor, Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que Tu és Jesus. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. E nós erguemos a voz, amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar
Amém, queridos. Graça e paz. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, queridos? Texto muito interessante do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, falando sobre contribuição. O contexto aqui é que Paulo sempre orientava as igrejas acerca de vários assuntos, e aqui ele está falando à igreja de Coríntios acerca da ajuda que esta igreja deveria ofertar para a igreja de Jerusalém. E Paulo pontua aqui alguns princípios na vida do ofertante. E um dos princípios que chama a atenção aqui é o ofertar com alegria. Não importa o valor que você vai dar, não importa o valor que você vai ofertar. O que importa para Deus é o fato de você estar ofertando com alegria. Seja pouco ou seja muito, mas o que Deus vai levar em conta é se você está fazendo isso com alegria, com um ato de adoração, de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. Então, ainda que a sua oferta, seu dízimo, será para aplicar no reino de Deus, na obra do Senhor, aplicar em algo até mesmo material, aplicar até mesmo no sentido de suprir uma necessidade, um compromisso que nós temos como igreja, porém, não é por conta disso que nós devemos ofertar. Nós devemos ofertar por gratidão a Deus, por reconhecimento de tudo que Ele é e representa na nossa vida. E claro, com um sentimento de alegria, com gozo, com prazer, né, porque é um privilégio poder ofertar na casa do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a que neste momento você possa estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Nós estamos passando aqui os dados da conta da igreja, os dados bancários, você pode anotar e através dessas informações você pode fazer o seu depósito, a sua TED, a sua transferência, ok? Temos também o telefone da tesouraria, se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a tesouraria, que eles vão te orientar em como fazer essa oferta, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você continuar sendo fiel ao Senhor, continuar contribuindo com alegria para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós em poder ofertar na tua casa, de poder contribuir, poder devolver parte daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós te louvamos porque reconhecemos a provisão do Senhor, reconhecemos o Senhor como dono do ouro e da prata, como Senhor de tudo que temos, porque o Senhor é o provedor na nossa vida. Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os dízimos, assim como eu te peço também que o Senhor abençoe os ofertantes, os dizimistas, aquelas pessoas que têm sido fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando sobre a vida dos teus servos uma bênção sem medida. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite. E eu quero, antes de compartilhar a palavra,
na verdade, dentro da palavra, né, do contexto aqui, eu quero perguntar para você, você ama alguém? Qual a pessoa que você mais ama nesta vida? Se essa pessoa pedisse para você uma prova de amor, o que você faria? Que tipo de prova você poderia dar para essa pessoa? Eu quero falar com você sobre esse assunto. Eu quero abordar com você aqui sobre o amor a Deus. Sinais ou marcas ou pistas, você pode escolher uma dessas 3 palavras, daqueles que amam a Deus. É interessante esse assunto de amar, de amor, porque nós confundimos muito o amor com sentimento, né? E, na verdade, se nós olharmos bem, nós vamos perceber que o amor é algo muito maior do que o mero sentimento. Até porque o sentimento, ele é muito volúvel, né? Uma hora a gente está sentindo uma coisa e em outro momento a gente está sentindo outra coisa. A gente está com outro sentimento. Então, o amor, ele ultrapassa o sentimento. E é interessante que, eu não sei com você, mas comigo acontece isso. Eu gosto muito de ficar perto da minha esposa. Se eu pudesse, eu ficava perto dela o tempo todo, 24 horas por dia. Né? Por quê? Porque eu amo muito a minha esposa. E uma das evidências, uma das maneiras de provar, de me certificar, dela não ter dúvida, é que eu quero sempre estar ao lado dela, eu quero estar sempre perto dela. Então, quando nós amamos alguém, nós somos impelidos a agir de uma certa forma, de uma maneira que seja coerente com aquilo que a gente está dizendo, com aquilo que a gente diz que sente pela pessoa. Então, ou você quer ficar perto, ou você quer agradar essa pessoa, ou você quer fazer uma surpresa para essa pessoa, ou você quer fazer algo que ela goste que você faça, não é? Ou então essa pessoa pede para você fazer alguma coisa e você se dispõe a fazer por amor a essa pessoa, não é? É sempre assim, a gente sempre dá o nosso melhor para quem a gente ama, não é? Mas algumas atitudes nossas, né, algumas atitudes mais marcantes, elas denunciam realmente o quanto nós amamos esta pessoa, o quanto nós estamos dispostos a demonstrar esse amor com uma ação ou com uma atitude ou com um comportamento, não é? Então, eu quero pensar com você nesta noite sobre isso. Até que ponto você ama a Deus? Até que ponto você tem demonstrado o quanto você ama a Deus? Amar a Deus através de um sentimento, não é? Através apenas de declaração, de palavras. João fala sobre isso, né? João fala assim: filhinhos, não amemos de palavras, mas com atitude. E é sobre isso que eu quero pensar com você, né? Algumas atitudes que evidenciam o quanto nós amamos a Deus. Alguns comportamentos nossos que denuncia o quanto nós amamos a Deus de fato. E a palavra do Senhor, ela nos exorta a amar a Deus. E nessa exortação, há também algumas instruções de como nós devemos agir, de como nós podemos evidenciar este amor por Deus. Então, eu quero te perguntar nessa noite, o quanto você ama a Deus? Porque nós falamos isso, nós
cantamos isso, né? Domingo após domingo, nós cantamos que amamos a Deus, nós falamos que amamos a Deus, mas a questão é, o que você tem feito para demonstrar este amor? Qual tem sido a atitude, qual tem sido o comportamento, como você tem demonstrado este amor a Deus? Amém? Eu quero ler com você primeiramente, eu quero ler o primeiro texto aqui, que fala sobre amar a Deus. E está lá no Antigo Testamento. Depois nós vamos para o Novo Testamento, ler um texto correlato a esse do Antigo Testamento. O texto é Deuteronômio 6, verso de 5 a 9. Tá? Deuteronômio 6, verso de 5 a 9. Vai ser colocado aqui na tela da sua TV, você vai poder acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, olha só que interessante. Ele está dizendo, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E, na sequência, ele também está falando para que essa atitude, essa devoção a Deus, ela deve ser ensinada para os nossos filhos. Nós devemos conversar em casa sobre isso, devemos, quando estivermos andando, também falar sobre o amor de Deus, o amor que temos pelo Senhor. Enfim, por onde quer que nós andarmos, com tudo que nós fizermos, o autor de Deuteronômio, que foi Moisés, está dizendo que as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, precisa evidenciar o quanto nós amamos a Deus. Agora, no Novo Testamento também há um texto que fala sobre amar a Deus, que se encontra em Mateus capítulo 22, verso 37 e 38. Diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Olha só que coisa interessante. Essa pergunta, essa resposta, na verdade, essa declaração de Jesus, foi uma resposta aos seus discípulos que perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus responde que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e na sequência, no versículo 38, ele diz: e amar a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, mas também nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É muito interessante isso, porque nós temos aqui duas afirmações sobre amar a Deus, sobre como nós devemos amar a Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Ou seja, uma confirmando a outra. É interessante falar sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e falamos assim: mas o Antigo Testamento já foi, já passou, é o Antigo Testamento, não é? Agora a gente tem que olhar só para o Novo. Olha que coisa interessante, aqui no Novo Testamento, não é? Essa palavra, ela é confirmada. A palavra do Antigo Testamento, o ensinamento de Moisés, a lei, não é? Ela é confirmada no Novo
Testamento, não é? Então, no texto de Deuteronômio, está dito assim: de todo coração, alma, força, em todo tempo, e também gravar em todos os lugares. No texto de Mateus, está de todo coração, alma, força, e também o texto coloca como maior mandamento. As duas afirmações fortes acerca do amor que devemos ter pelo Senhor. Então, é inequívoco, né, a declaração acerca de como nós devemos amar a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não é? Então, o nosso propósito maior é amar a Deus. Todos os outros propósitos da nossa vida partem desse propósito. A pergunta é: você ama Deus? Você ama Deus de todo o seu coração? Você ama Deus com toda a sua alma? Com todas as suas forças? Você tem se esforçado para amar a Deus? Em todo momento, em todos os lugares, acima de todas as coisas, de todas as formas, você tem amado a Deus? Na cabeça de quase todos os cristãos existe uma lista de afazeres para com Deus. Nós estamos sempre preocupados em fazer algumas coisas para Deus. Estamos preocupados em obedecer a Deus, estamos preocupados em temer a Deus, estamos preocupados em cantar para Deus, estamos preocupados em pregar, em servir, ler a palavra de Deus, orar, e a lista não termina, a lista é enorme, imensa. Mas sabe de uma coisa? O que Deus mais se preocupa, mais se importa, o que Deus mais se interessa, não é o que você faz para Ele, e sim por que você faz. Ou seja, o que Deus mais requer de mim e de você é que nós o amemos, é que nós, seja o que for, que nós venhamos a fazer em prol do seu reino. A motivação do nosso coração deve ser o amor a Deus. Nós não devemos fazer nada para o Senhor, não devemos fazer nada no âmbito da igreja local, não devemos fazer nada no ministério da igreja local, se não for por amor a Deus. Se não for por amor a Deus. Mas o que é amar a Deus? O que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento? Amar a Deus implica em viver uma vida de santidade. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos do Senhor é uma busca, é uma determinação, uma decisão de viver em santidade. Amém? Muitos não pecam porque têm medo de perder uma bênção. Muitos não pecam porque têm medo do diabo. Muitos não pecam porque irão ministrar uma palavra na igreja, na célula. Muitos não pecam porque irão cantar ou até mesmo servir em um ministério. Não é essa a motivação que deve fazer com que você fuja do pecado. Mas a motivação maior é por amor a Deus. Não devemos pecar por amor a Deus. Nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo, mas no amor, no prazer de agradá-lo. Amém? Eu quero pensar com você, a palavra de Deus nos dá algumas pistas, algumas marcas, algumas atitudes de quem ama a Deus de verdade. E eu quero pensar com você sobre isso. E é interessante que, além dos textos que nós lemos, nós vamos trabalhar aqui no texto de Êxodo capítulo 33. Tá bom? Nós vamos ler os versículos de 7 a 11. Então, através desse texto, além dos dois textos que nós já lemos, nós vamos descobrir, nós vamos entender quais são essas pistas, quais são essas marcas que evidenciam o quanto você, o quanto eu, o quanto nós amamos a Deus. Amém? Então, vamos lá para a primeira marca, a primeira pista de quem de fato ama a Deus. Amém?
quem de fato ama a Deus? Quem ama a Deus verdadeiramente? Aqueles que priorizam, anota isso aí, marca esta palavra, aqueles que priorizam tempo no secreto com Ele. Versículo 7, a parte A, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Mateus 6,6 também diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Deus deseja nos encontrar no secreto, mais do que no coletivo. Olha que coisa interessante. Então, a primeira pista, a primeira marca, a primeira atitude, o primeiro comportamento de quem ama Deus verdadeiramente é que essa pessoa, ela prioriza estar com o Senhor, ela prioriza tempo para Deus, ela reserva no seu dia, na sua agenda, nos seus horários, no seu cotidiano, um tempo a sós com Deus. Olha que coisa interessante. E é engraçado isso, né? Porque nós queremos muito estar com as pessoas. Nós queremos muito estar junto com outras pessoas. Nós queremos muito nos reunirmos, inclusive nesse momento, nós estamos vivenciando isso. Há um desejo no coração das pessoas, há um desejo no coração dos irmãos, da família da fé, de se reunir, de nos reunirmos aqui no templo, de nos reunirmos novamente como igreja, de estarmos aqui reunidos. É verdade, a igreja é uma família, e uma família que se preza se reúne. Porém, eu quero chamar a sua atenção para isso. A vida cristã, uma das marcas de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que ama Deus, é que ela também prioriza, valoriza e gasta tempo a sós com Deus. É muito importante, é bom estarmos no templo, é bom nos reunirmos como igreja, sim, é muito bom, mas melhor ainda é nós termos o hábito, o costume, a prática de nos encontrarmos com Deus. Nos nossos relacionamentos com amigos, nós experimentamos a comunhão. No trabalho, a reunião. Com a família, lazer. Com Deus, intimidade. Nós cultivamos a intimidade. A presença é mais importante que os princípios. Somos transformados pela presença e não pelos princípios. Os princípios norteiam, porém a presença transforma. Frase do pastor Bill Johnson. Então, a presença de Deus, ela é capaz de nos transformar. A presença de Deus é capaz de transformar a nossa vida. A gente pode ver isso na vida de Moisés. Moisés foi transformado pela presença de Deus. Moisés ansiava estar na presença do Senhor. Ele gastava tempo com Deus. Ele investia tempo no seu relacionamento a sós com Deus. Amém? Então, eu quero encorajar você, meu irmão, a gastar tempo com Deus. Sabe por quê? É exatamente o que eu falei no início. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é gastar tempo com ela. É priorizar ela na sua agenda. É desejar estar perto dessa pessoa. É desejar estar do lado dela. Então, se você ama Deus de verdade, você vai desejar estar perto de Deus. Você vai investir tempo a sós com Deus. Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Aqueles que servem a Ele em sua casa. Versículo 7. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora
do acampamento. Olha só, nós não vamos ficar a vida inteira dentro do nosso quarto buscando a Deus. Não, temos que receber no secreto para servir no coletivo. Então, se você ler Atos 4:13, você vai perceber uma coisa na vida daqueles homens que seguiram Jesus. Os religiosos da época, eles olharam para aqueles apóstolos, aqueles discípulos, e disseram: não é possível. Esses homens, eles não têm conhecimento, não têm leitura, são homens iletrados. Ou seja, por eles mesmos, eles não teriam condição de fazer nada. Mas sabe o que eles descobriram? Eles disseram assim: esses homens estiveram com Jesus. Não é possível. Não é possível eles fazerem o que eles estão fazendo por eles mesmos. O que isso nos mostra? O que isso relata? Relata que aqueles homens gastavam tempo com Jesus. Eles gastavam tempo com Jesus para servir as pessoas. Eles investiam tempo no secreto para servir no coletivo. Essa que é a realidade. Buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão na terra. 1 João 3,18, João fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É amando a Deus sobre todas as coisas que conseguimos então amar o nosso próximo, ao ponto de servi-lo, de nos dispor a servir. Nós servimos por amor, e nós amamos, e por conta do amor nós servimos. Amém? Então, que você possa se dispor a servir ao Senhor, a servir na casa do Senhor, a servir as pessoas que o Senhor lhe indicar para servir. Amém? João 21:16 diz: aquele que ama cuida, aquele que ama serve. Jesus nos mostrou que o melhor serviço vem dos que não são de fato servos assalariados, mas de amigos íntimos que assumem o papel de servos como uma expressão de amor. Também uma frase do pastor Bill Johnson: com Jesus o legal é andar atrás, assim você vê tudo o que ele faz na frente, porque quem anda na frente vê apenas as suas próprias obras. Terceiro lugar, quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Aqueles que influenciam outras pessoas. Moisés foi alguém que influenciou toda a comunidade de Israel através da sua vida e da sua devoção a Deus, do seu amor pelo Senhor. Versículo 8 diz assim: sempre que Moisés ia até lá falar com Deus, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. O seu amor por Deus vai naturalmente produzir uma reação nas pessoas à sua volta. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas se levantavam. As pessoas reconheciam isso, as pessoas eram influenciadas por aquela atitude de Moisés, por aquele tempo que ele gastava na presença de Deus. Seu movimento em direção a Deus tira as pessoas da inércia. Amém? Então, que você também possa ser um instrumento nas mãos de Deus para você influenciar as pessoas. Então, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, é inevitável que este amor, essa dedicação, essa devoção a Deus, é inevitável que ela não seja percebida por outros. É inevitável que as pessoas não sejam influenciadas por nós, quando nós amamos a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo, nós servimos o nosso próximo e nós conseguimos influenciar também o nosso próximo. Amém? O homem e a mulher que amam a Deus são como um imã. Eles atraem as pessoas a Deus. Eles atraem as pessoas a Deus. Amém? Um copo de água não está realmente cheio até que transborde.
Da mesma forma, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida é medida pelo transbordamento do Espírito por nosso intermédio, para tocar ao mundo ao nosso redor, segundo Bill Johnson. Quem são aqueles que amam verdadeiramente a Deus? Em quarto lugar, aqueles que vivem experiências sobrenaturais. Versículo 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha que coisa tremenda. Quando Moisés entrava, a coluna de nuvem se movia. Ela descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Moisés foi alguém que experimentou, que teve experiências sobrenaturais com Deus. Houve também aquele momento ali que Moisés estava no monte, não é? Em que aquela sarça ardente, ela queimava e não se consumia. Então, Moisés viveu muitas experiências com Deus, não é? Assim que Moisés entrava, ou seja, a sua ação natural produz uma ação sobrenatural. Tem pessoas que vivem a vida inteira a mesma coisa, né? Vive a vida inteira na porta, mas nós não fomos chamados para ficar na porta, nós fomos chamados para entrar na presença de Deus, porque lá na presença de Deus, nós vamos experimentar o sobrenatural. Por amor, sempre queremos ir além e não ficar aquém. Amém? Os seus anos de cristão têm te trazido mais experiências com Deus, ou você não tem vivenciado nenhuma experiência com Deus? Quantas experiências com Deus você tem vivenciado? A palavra está dizendo aqui que aqueles que amam a Deus verdadeiramente, eles experimentam, eles vivem experiências sobrenaturais com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós amamos a Deus, a presença de Deus se manifesta na nossa vida. A presença de Deus se manifesta à nossa volta. Deus usa isso para se manifestar em nosso meio. Amém? Às vezes no trabalho, nós vivenciamos as mesmas coisas todos os dias. Às vezes no trabalho, nós fazemos a mesma coisa por anos a fio. Mas com Deus, todos os dias nós podemos experimentar algo novo, uma experiência nova. Amém? Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? A quinta marca, a quinta pista, a quinta atitude daqueles que amam a Deus verdadeiramente são aqueles que discipulam a próxima geração. São aqueles que têm cuidado dos outros, são aqueles que cuidam daqueles a quem Deus desconfia. Versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Sabe o que Josué era de Moisés? Era auxiliar. Mas mais do que auxiliar, Josué se tornou discípulo de Moisés. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Josué, ele não saía de perto de Moisés. Ele ficava na cola de Moisés, ele ficava o tempo todo ali observando Moisés. E Moisés, por sua vez, estava ali ministrando, ensinando, discipulando, cuidando, preparando Josué para substituí-lo. Então, os que amam a Deus se preocupam com o legado que ficará depois da sua própria vida, depois de partir. E Moisés foi alguém que investiu muito na vida de Josué. Tanto é que Josué foi capaz de substituir Moisés. Josué foi treinado, foi preparado, foi cuidado por Moisés. Eles têm um ventre frutífero, preparam filhos saudáveis que amam verdadeiramente a Deus.
Então nós devemos amar a Deus, e como prova de amor a Deus, nós devemos cuidar das pessoas. É interessante que quando Jesus indaga a Pedro se Pedro realmente o amava, olha o que Jesus diz para Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor disse para ele: pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Então, a gente precisa de entender isso, a gente precisa de demonstrar o nosso amor a Deus, através do nosso amor pelas pessoas. Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus através do nosso amor pelos nossos discípulos. Como que nós demonstramos amor pelos nossos discípulos? Discipulando-os, cuidando deles, investindo na vida deles, porque quem ama a Deus verdadeiramente é aqueles que discipulam a próxima geração. O amor de Moisés por Deus produziu uma fome ainda maior a Josué. O texto diz: mas Josué não se afastava da tenda. Moisés já havia se retirado, mas Josué queria saber se tinha algo a mais. Ele queria receber um pouco mais, e por isso ficava ainda algum tempo próximo da tenda. O amor a Deus não pode ser egoísta. O amor a Deus precisa ser compartilhado. O que você recebeu de Deus, transfira à próxima geração. O que você deixará para seus filhos depois que morrer? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que você vai deixar para os seus filhos? Casas, carro, terrenos? Tudo bem, você pode até deixar isso. Mas o mais importante, a herança mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos é o quanto nós amamos a Deus enquanto aqui estivermos. Amém? Pouco antes de morrer, Moisés fez questão de transferir todo o legado espiritual para Josué. Deuteronômio 34:9 diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Josué, no final da sua vida, nos deixa o exemplo de quem aprendeu a lição. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Josué 23:11. Para concluir, tudo começa com uma primeira experiência. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3:5. Ou seja, as primeiras experiências de Moisés. Nesse primeiro encontro que Deus teve com Moisés, que Moisés teve com Deus, Deus pediu para Moisés tirar as sandálias, porque o lugar em que ele estava era a terra santa. Sabe o que isso significa? Significa que amar a Deus na profundidade significa renunciar a algo. Eu pergunto para você nessa noite: o que você precisa renunciar? O que você precisa abrir mão nesta noite como prova de amor a Deus? O que Deus está pedindo para você abrir mão nesta noite? O que Deus está pedindo para você renunciar nesta noite? Porque se você ama Deus verdadeiramente, certamente você tem que se dispor a abrir mão de alguma coisa. Jesus foi quem disse: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu digo uma coisa para você: um dia eu tive que abrir mão, um dia eu tive que renunciar, eu tive que renunciar da minha própria vida, eu tive que renunciar dos meus próprios sonhos,
Eu tive que renunciar, naquele momento, os desejos mais profundos do meu coração. E a primeira renúncia foi quando eu disse não para o mundo, e sim para Jesus, para um novo modelo, um novo estilo de vida. E no segundo momento, no segundo estágio da minha vida, eu já estava caminhando com Cristo. E aí Deus me pede de novo para renunciar. E eu tive que abrir mão de novo da minha vida. Eu tive que abrir mão de novo dos meus planos. Eu tive que abrir mão de novo dos meus sonhos. Eu tive que deixar tudo para trás. Casa, família, amigos, a minha terra natal, tudo que eu tinha conquistado até aquele momento, eu tive que deixar tudo para trás e começar de novo. Eu pergunto para você, o que você precisa renunciar? Como prova, como demonstração de que você ama a Deus verdadeiramente. Eu quero orar com você. Eu quero lançar esse desafio para você nesta noite. Se você ama a Deus verdadeiramente, você precisa trilhar esse caminho. Você precisa andar nessa estrada. Você precisa priorizar tempo no secreto com Deus. Você precisa se dispor a servir as pessoas, servir na casa do Senhor. Você precisa também influenciar os outros com a sua atitude, com a sua vida, com o seu amor a Deus. Você precisa também viver experiências sobrenaturais. Tudo isso evidencia o quanto nós amamos a Deus. E por último, se você verdadeiramente ama a Deus verdadeiramente, você deve também se importar e cuidar das pessoas. Amém? Através do discipulado. A nossa igreja, graças a Deus, nós temos a prática do discipulado 1 a 1. Nós temos a prática de cuidar, sim, das pessoas. Nós entendemos que o cuidado um com o outro é algo que nasceu no coração de Deus. A gente vai ver esse cuidado de Deus durante toda a Bíblia, permeando toda a história bíblica. Deus usando uma pessoa para cuidar de outra, uma pessoa para cuidar de outra, até chegar até nós. E nós continuamos com esse legado de cuidar um dos outros. Eu quero orar com você, quero finalizar aqui e orar com você nessa noite. Mas eu quero lançar esse desafio para você, que você possa reavaliar o seu amor a Deus, o seu amor pelo Senhor. Como disse João, filhinhos, não amemos somente de palavras, mas com ação e atitude. Que a sua ação, que a sua atitude, que a minha ação, a minha atitude, possa ser movida, direcionada, possa ser uma prova inequívoca do nosso amor a Deus. Porque amar a Deus é um dos propósitos pelo qual Deus nos criou. Amar a Deus é expressado como que na adoração a Deus. Adorar a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É amá-lo de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amém? Eu quero convidar você, eu quero desafiar você, eu quero encorajar você a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Deus deve ocupar o primeiro lugar no seu coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Declare o seu amor pelo Senhor nesta noite, porque Ele já fez isso por você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Essa foi a maior prova de amor que o mundo já experimentou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer nesta noite por esta palavra. Quando fomos desafiados a amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Amar ao Senhor desta maneira, evidenciando cada uma dessas atitudes. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina, nos fortalece, coloca amor no nosso coração, mais e mais pelo Senhor. Ó Deus, aquelas pessoas que não sentem nada pelo Senhor, aquelas pessoas que estão frias, geladas, que não têm nenhuma devoção ao Senhor, que nunca expressaram amor pelo Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar nesses corações, de maneira que, a partir de hoje, elas possam mudar a sua atitude. Abençoa o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja para um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Que possamos, de fato, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Também oramos por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram uma experiência contigo, e que nesta noite seja uma noite de aceitação, uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de libertação, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Eu quero encorajar você a tomar uma decisão ao lado de Jesus, a entregar a sua vida para Jesus. Está sendo colocado aqui o QR Code. Você pode aproximar o seu smartphone, você pode manifestar a sua decisão, o seu desejo de entregar a sua vida para Jesus, de servir a Jesus. Amém? Você também querendo pedir uma oração, fazer um pedido de oração, você pode também encaminhar para nós o seu pedido de oração, tá bom? E, por fim, nós temos as nossas células se reunindo nas quartas, nas sextas e no sábado. Você pode também se juntar a nós e conhecer esse trabalho maravilhoso que nós temos feito através das nossas células, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada por Deus, uma semana cheia do amor de Deus pela sua vida. Amém? Beijo no coração, te vejo na próxima semana, em nome de Jesus. Fique agora com o Paz Kids. Tragam as crianças para a sala para assistirem, para acompanhar e para receber também essa ministração que foi preparada especialmente para as nossas crianças. Amém? Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao Paz Kids. Que bom ver vocês de novo. Hoje vamos aprender a importância de ter cuidado em obedecer a Deus para sermos protegidos do mal. Vamos falar o nosso ponto principal? Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Ok, vamos falar de novo?
Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Isso mesmo, a proteção de Deus é como um guarda-chuva. Enquanto obedecermos a Ele, permanecemos debaixo do guarda-chuva e somos bem protegidos. Mas, se desobedecermos, estamos saindo debaixo da proteção dele e podemos nos machucar muito. Antes de entrar na história bíblica de hoje, vocês sabiam que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Então vamos ficar de pé e adorá-lo de todo o coração. Uau! Parabéns pelo seu coração de adorador. Agora, vamos ver como Adão e Eva, infelizmente, desobedeceram a Deus e o que aconteceu com eles.
A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra e fez o homem. Criou o homem com muito capricho e amor, soprando nas suas narinas o sopro da vida. Assim, o homem foi criado parecido com o próprio Deus. Então, colocou o homem num jardim muito lindo que ele havia feito, chamado Éden. Deus fez Adão dormir um sono bem pesado. Pegou uma das suas costelas e criou a mulher. Bem no meio do jardim, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma ordem ao homem. De toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim você não pode, porque se você fizer isso, certamente morrerás. Havia ali no jardim um animal muito astuto. Era a serpente. Ela falou para a mulher: É verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore deste jardim? Não! Eva respondeu. Nós podemos comer todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dela comermos, morreremos. A serpente respondeu. Ora, o que é isso? É claro que vocês não vão morrer, pois quando vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão igual a Deus. Eva então pegou a fruta e comeu. Depois ela ofereceu a Adão, seu marido, e sabem o que ele fez? Ele comeu também. Rapidamente, eles pegaram várias folhas de figueira e fizeram roupas para se cobrirem. O Senhor Deus chamou Adão e disse: Adão, onde você está? Adão respondeu: Eu ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então Deus perguntou: Você comeu da árvore que eu ordenei para não comer? Adão respondeu: Foi a mulher que me ofereceu a fruta e eu comi. Deus perguntou para a mulher: Por que você fez isso? Eva respondeu: Foi a serpente que me enganou e eu comi. Então, por causa da desobediência, Adão e Eva foram punidos, sendo expulsos do paraíso. E a serpente se tornou um animal rastejante. Que triste! Como Adão e Eva tiveram que sair do lindo jardim porque desobedeceram a Deus. Eu sei que você é super cuidadoso de sempre obedecer os seus pais e líderes, não é verdade? Gente, o que será que está acontecendo na Escola de Missões Planetária? Vamos ver? Abraão, vamos no refeitório? Sim, eu tô com muita fome. Eu achei legal, mas eu gosto mais do Jake. Hã? Oi, Abraão. Oi, Jorge. O que vocês estão comendo? A gente está comendo cookie de chocolate com avelã. São deliciosos. Eu amo cookies. Conseguiu onde? A gente conseguiu bem ali. Vamos lá. Olha, tem chocolate com avelã, aveia com passas e branco. Uau, esse aqui tá fechado. Parece que é cookies de morango com gotas de chocolate. Oh, não pode não, hein, ó. Tá escrito, não pode colocar a tua mão nesse pote. Mas por que não? Eu amo cookies de chocolate. Eles são os melhores. Mas, Abraão, você tem que lembrar da nossa lição de hoje. Obediência à palavra de Deus Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. nos protege do mal. É o alerta vermelho. É o alerta vermelho! Vamos para o departamento de batalha. Guarda laser da palavra. Pronto. Torpedo de fóton de interseção. Pronto. Canhão atômico de louvor. Pronto. Campo de força do escudo da fé. Pronto. Gente, isso foi uma simulação e conseguimos fazer tudo em 5 minutos. Simulação? Eu achei que era verdade. O coração tava disparando. Sim, o meu quase saiu pela boca. Não, mas gente, que bom que vocês fizeram em 5 minutos, só que tem que ser mais rápido, porque o nosso alvo é de poder fazer tudo em 2 minutos. Porque lembra quando nós fomos atacados pelos outros inimigos? Então a gente tem que estar pronto para contra-atacar qualquer ataque do inimigo, tá bom?
salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você tá fazendo o quê? Ah, eu tô memorizando um versículo. Qual versículo é? Romanos 6:23, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, na Bíblia falam que a desobediência e o pecado trazem a morte. Pois é, Adão e Eva pecaram e por isso eles tiveram que sofrer as consequências. Mas em nome de Jesus, nós não vamos mais pecar, né? Em nome de Jesus. Por que a gente não canta esse versículo para não esquecer? Vamos? Bora. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abraão, como que sua mão tá dentro do pote? Eu tentei pegar um cookie, só que minha mão ficou presa. Olha, abre a mão, abre a mão. Isso, agora pode tirar. Isso. Olha, essa plaquinha que eu tinha colocado aqui é porque a mão fica presa se estiver segurando um cookie, sabe? Por isso eu coloquei, não coloque a mão nesse pote, tá bom? E olha só, eu coloquei um pegador bem aqui, ó. Aí você pega rapidinho, tá bom? E olha, é muito importante, Abraão, e todos vocês aqui, é muito importante obedecer. Mesmo que a gente não entenda o porquê da direção, mas mesmo assim a gente tem que sempre obedecer. E com muita alegria, tá bom? Eu sei que você vai obedecer daqui em diante. Eu sei. Olá, transformadores do mundo! Vamos revisar o que aprendemos hoje. Primeiro, vamos repetir a nossa lição principal. Vocês se lembram? Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Vimos essa verdade na história bíblica de Adão e Eva. Deus disse a eles para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez isso para protegê-los do perigo. Mas quando eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto, o que aconteceu? Doença, pecado e morte entraram no mundo. Tudo por causa da desobediência.
E conosco não é diferente. Também teremos problemas se decidirmos não seguir a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos ensina, é para nos proteger, para que nós não nos machuquemos. Eu coloquei aquela plaquinha que dizia: não coloque a mão no pote, para que ninguém ficasse com a mão presa e para que ninguém se machucasse. Da mesma forma, Deus nos adverte contra o pecado, porque o pecado sempre vai machucar a pessoa. Deus ama tanto cada um de vocês. Ele odeia o pecado, porque o pecado machuca as pessoas. Ele não quer que vocês sofram. Ele não quer que ninguém sofra. Também aprendemos um versículo muito importante. Repitam comigo. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então lembre, criança, se você está sendo tentado a desobedecer a palavra de Deus, você tem todas essas armas para se proteger e também vencer o inimigo. Para hoje é isso, estudantes. Até a próxima vez e estudaremos mais sobre como se tornar grandes missionários. Até logo, amamos vocês!